A literatura é uma arte milenar. Começou com a difusão de contos e histórias no intuito de passar o tempo e também no caráter pedagógico. Sabe-se que o primeiro livro ocidental fora a Ilíada e Odisseia. Ainda na Grécia Antiga, Aristóteles explicava sobre a arte da literatura e o teatro, sobre a teoria da mímese, sendo um processo estético que cria o existente através de novas correlações, proporcionando bases para interpretações. Ele considerava assim que a arte pode ter um papel educativo e bem positivo, pois é através da imitação que aprendemos desde cedo, por exemplo, ao observar e imitar. Não é como se falar de psicanálise sem antes falarmos sobre literatura. Essa foi tão apoiada por Freud em seus estudos e na criação de suas teorias. Freud voltou-se aos gregos, tais como Platão na teoria da existência de uma alma, e para Sófocles, na criação sobre o complexo de Édipo. Freud possuía três grandes escritores, Sófocles, Shakespeare e Goethe. Em 1930, Freud chegou a ganhar o Prêmio Goethe de Literatura. Em seu discurso, lido por Anna Freud, afirmava de forma categórica como o poeta Goethe teria a percepção privilegiada dos fenômenos humanos, dos primeiros laços afetivos, da importância dos sonhos, assim como um certo momento em seus escritos ele se aproximava da técnica da psicanálise. Freud, 1930, página 243. Já na página 241, há a seguinte sentença: Goethe não teria rejeitado a psicanálise. Ele, o próprio, se aproximou numa série de pontos. Identificou através da sua própria compreensão interna muitas coisas que pudermos confirmar, e certas opiniões que nos acarretam crítica, zombaria, foram por eles expostas como evidentes por si mesmas. Ou seja, a literatura possui esse caráter terapêutico de se aproximar das personagens, se identificar, projetando nos objetos nossos conteúdos inconscientes, explorando da associação livre e assim por diante. Mecanismos como o xiste trazem leveza ao falar de dores profundas e hipocrisias sociais. Há um resgate do lúdico, da imaginação, do devaneio, como métodos de sair da racionalização e a introjetar. A literatura pode ser utilizada como uma forma de compreender a alma humana, como no caso do grandioso conterrâneo Machado de Assis. Muito antes de Freud, já falava sobre o inconsciente. Então, você fez uma pergunta se esse vocábulo inconsciente foi uma adaptação, não, ele é próprio do Machado, como aqui em cima diz, então, né, o oculto e o inconsciente. Vamos voltar aqui nos conceitos, né, que a gente tinha isolado aqui em cima. O inconsciente em Machado é apresentado no primeiro conto Três Tesouros Perdidos, de apenas 3 páginas, quando o Sr. F vai descobrir a posteriori ter sido surpreendido por seus enganos. O inconsciente foi o engano de Freud, tá? É o engano da pessoa, que depois ela fala assim, nossa, como é que eu não percebi? Em 1882, escreveu um conto chamado O Espelho, esboço de uma teoria da alma humana. O conto apresenta uma reflexão sobre uma autoimagem humana e os fatores sociais e psicológicos que a envolvem. O ator aborda a questão das duas almas, de uma teoria assim, como ela reflete na personalidade de uma pessoa. Esboçava sem saber a teoria de Jacques Lacan, a percepção do eu através do referencial do grande outro. Lacan acreditava que o estágio do espelho é um momento de construção do eu a partir da imagem que o outro devolve. E também pode ser utilizado dentro da clínica, como explica a psicóloga e psicanalista formada pela Unesp de Assis, doutora Bárbara, que utiliza desse recurso em sua clínica infantil em ambiente hospitalar, como exploração assim do lúdico e do brincar. E com certeza, né, ela consegue sim enriquecer a prática da psicanálise. Eu gosto de trazer mais o exemplo do infantil, né, que eu acabo tendo mais contato, como uma ferramenta importante para o uso da criatividade da criança, né, que aí a gente puxa um pouco para o Winnicott. No adulto também, a gente consegue usar como uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de identificação, né? Às vezes o paciente consegue contar muitas coisas para a gente a partir da identificação com o personagem,
de uma história específica, ou às vezes ter um insight, fazer uma associação livre mesmo, né, de algo que o personagem vivenciou. Com as crianças, né, as crianças conseguem, por conta da criatividade, né, que elas têm, que os adultos já estão num outro lugar, né, com essa criatividade, elas conseguem contar muita coisa delas mesmas através da história, né? Porque a história, a literatura acaba sendo uma ferramenta lúdica nesse sentido também. Eu falo da criança, mas para o adulto também, né? Consegue identificar também, usando um pouco da literatura, algumas coisas da psicanálise, né? Então, por exemplo, falei da identificação. Às vezes a gente pode até pensar num mecanismo de defesa específico, né, que o paciente possa estar usando. Talvez ele consiga contar um pouco mais da história dele através da história de crianças. Como eu falei, a gente usa como ferramenta, né, para poder acessar algumas coisas. Então, divórcio, processo de divórcio, né? A gente tem muitos livros que conseguem trabalhar isso de uma forma lúdica, né? A gente precisa vincular com a criança de uma forma lúdica. Não adianta, né, eu chegar para a criança e falar, e aí? O que você tá achando? Né? Às vezes, de novo, é no não dito, né? Às vezes é no livro que ela pegou e viu que existem duas casas diferentes ali daqueles personagens e fala, nossa, olha, eu também tô vivenciando isso daqui. Né? Às vezes, uma criança que tá com dificuldade de adaptação na escola e ela começa a ver ou ler alguns livros de personagens que também passaram por isso ou que estão interpretando de uma forma que para ela faz sentido, né? Dentro da idade dela, da fase que ela tá, né? Pensando até em fase, assim, psicanalítica mesmo, né? Fase oral, fase anal. Por exemplo, desfraude, desmame também, larga a chupeta, né? Eu acho que são momentos chaves, assim, que a gente consegue usar a psicanálise. Tem se usado muito para essa questão de regulação das emoções, né? Que eu acho que é um tema mais atual. Principalmente agora com esse boom, né? De TDAH, autismo. Crianças ansiosas já desde pequenininhas, né? Então, eu acho que tem possibilitado trabalhar de uma forma mais próxima, sabe? A literatura, ela consegue te aproximar, de alguma forma, das crianças, pensando no público aí, né? Adulto, no público, até o público jovem, se a gente pensar ali, adolescência, né? A gente consegue se aproximar desses jovens, desses adolescentes também. Às vezes, pelas leituras que eles fazem, né? Às vezes é um adolescente tão tímido, retraído, reservado, mas toda sessão ele vem e me conta que ele leu o livro X. E ele tá me contando dele quando ele vem me falar isso. Né? Ele não tá falando da história pra mim, ele tá falando o que pra ele fez sentido daquilo ali, né? E aí cabe ao psicanalista, ao psicólogo interpretar aquilo, né? Conseguir enxergar com a luz da psicanálise o que ele tá tentando me dizer. Né? E com o adulto eu acho que vai um pouco nesse sentido também. É que o adulto, ele tem mais mecanismo, predomina mais. O livre. Isso. A projeção que você falou, eu acho que também é uma ferramenta boa. Né? A gente projeta muitas coisas quando a gente se identifica, né? Então, acho que a identificação e a projeção, elas vão dar muito juntas. Tem os mecanismos de defesa, né? Então, a gente pode pensar em negação, até em racionalização, né? Às vezes a gente intelectualiza muito mais a questão do que poderia, deveria, que é um mecanismo de defesa também. Pensando até assim, tô pensando em termos freudianos, né? Mas se a gente for para Lacan, né? Coisas que a gente pode recuperar, por exemplo, dessa questão de narcisismo, estádio do espelho, eu acho que são coisas que aparecem também, podem aparecer na literatura. Eu tinha falado da questão do superego, ego. Por quê? A gente se constitui, conforme a gente vai se constituindo, né? Constitui o ego, o superego, enfim. Eu acho que o superego, na minha opinião, né? Ele aparece muito também quando a gente utiliza a literatura, porque o superego, ele é quem exige coisas, né, da gente. E talvez lendo, se identificando, projetando, a gente entenda alguns funcionamentos básicos que a gente tem, sabe? E eu acho que o ego e o superego caminham juntos, assim, né, com essa questão. Narcisismo, a fantasização e as fantasias, né? Que eu acho que pega muito fantasia, principalmente, né? A gente não precisa
ler uma fantasia para fantasiar. Né? Eu acho que a gente está disponível para fantasiar o tempo inteiro, a qualquer momento. E fantasia, claro, né? Depois Freud vai explorar muito mais essa questão. Mas a gente também traz muito da realidade nas fantasias, né? Então, também é uma via de acesso. Sabemos que dentro do espaço clínico nem todos os pacientes poderão ser adeptos da literatura. Infelizmente, é uma realidade estarmos inseridos em um contexto social de maus leitores. Contudo, o mesmo recurso terapêutico pode ser explorado e aproveitado através do cinema e da teledramaturgia, assim como explica o diretor de cinema Vitor Cardoso. Não, eu acho que assim, tudo na verdade começa na literatura, assim, né? Até porque o roteiro nada mais é do que um livro feito para ser rodado. A diferença que eu vejo é assim, o livro, ele depende de você criar aquilo na tua cabeça. Muito mais real, né? As pessoas são desse jeito. Mas, voltando à sua pergunta, na novela, ela é muito pautada nessa questão do vilão e do mocinho, né? E eu lembro na Belas Artes, uma das aulas que eu tive sobre novela, a gente estudou né, a gente estudou uma tese do Edgar Morin, que fala justamente, né, de projeção e identificação.